como uma sucessão de fatos que sacudiram fundo o coração e a cabeça do povo brasileiro. Um ano de derrotas olímpicas e de vitórias cívicas. Para o mundo inteiro, o ano de 82 foi uma lição de vida para o homem e para as nações. Como era o Brasil em 1982? O Cruzeiro, já na sua segunda edição, era a moeda oficial do país. Em São Paulo, um pacto contra a inflação. O Cassino do Chacrinha, programa icônico da cultura pop daquela década, fazia sua estreia. Terezinha! A novela Paraíso, de Benedito Rui Barbosa, inovava ao trazer a história de peões e boiadeiros como protagonistas. No futebol, a seleção brasileira se despedia da Copa do Mundo da Espanha, na eterna tragédia do Sarriá. Paulo Rossi! Outra vez Paulo Rossi! Gol da Itália! Em 1982, o país vivia ainda um momento de redemocratização e incertezas. Do QG das apurações da Rede Globo em São Paulo, mais um show de eleições. No segundo dia de apurações, a situação já está definida. O Brasil havia acumulado uma dívida externa de aproximadamente 80 bilhões de dólares. Diante da grave situação econômica interna e externa, o país decide adotar medidas mais duras, que resultaram em um encolhimento do PIB em cerca de 2% ao ano. Alguns já chamavam aquele período de década perdida, mas nem todos. Em junho daquele ano, uma família que veio do sul do país para Mato Grosso estava predestinada a plantar a semente que mudaria a história de toda uma região. Um trabalho guiado pelo esforço, planejamento e, especialmente, união. Neste primeiro episódio do podcast Uma Só Família, vamos entender como o sucesso não se constrói em apenas um único dia. Quem vai nos acompanhar é justamente quem está desde o comecinho e ainda tem muita história para contar. Olá, pessoal! Eu sou Leilane Rezende, comunicadora e apresentadora deste podcast. A partir de hoje, vou acompanhar você em 10 episódios, que vão trazer a jornada desses 40 anos da Bom Futuro. Como você já percebeu, o ano de 1982 é marcante na história da Bom Futuro. Foi através de um telefonema que Eraí Maggi Scheffer, que já buscava oportunidades em Mato Grosso, recebeu o convite do tio, André Maggi, para ajudar a tocar uma fazenda em Rondonópolis. Quem começa a nos explicar essa chegada a Mato Grosso é Elusmar Maggi Scheffer, que lembra a data e até a hora de chegada. Foi dia 2 de junho de 82, saímos por volta das 3h30 da manhã, lá de São Miguel do Iguaçu, viemos por via São Paulo, ainda na época Presidente Prudente, 1.500 quilômetros até Rondonópolis, Fenda Bom Futuro. Chegamos exato na Fenda Bom Futuro, dia 2 de junho de 82, às 8h45 da noite. Vale destacar que, além do Elusmar, os irmãos Eraí e Fernando também estavam nessa história. Fernando, ainda muito jovem, por volta dos 14 anos, começou a percorrer Mato Grosso com os irmãos. Com o tio André fazendo a proposta para arrendamento da Bom Futuro, ele destaca que toda a família, sem exceção, se pôs a trabalhar para que o negócio desse certo. Ele lembra como foi a negociação para trabalhar em Rondonópolis e como a insistência e confiança dos irmãos o motivaram na permanência em Mato Grosso. Na época, muito jovem, seus 14, 15 anos de idade. Anteriormente, já os irmãos tinham vindo para Juara. Meu pai lá, na época, tinha comprado 5 alqueires e a falta dele. Os irmãos venderam 5 alqueires e compraram a Juara lá. E vieram nos anos 77, 78. Tocaram uns anos lá, não deu certo. Voltou para São Miguel do Iguaçu. Aí compraram umas colhedeiras em prestação de serviço e o seu André Maggi, meu tio, chamou para encolher uma lavoura para ele aí no Mineirinho. Foi aonde pintou a Bom Futuro, o arrendamento da Bom Futuro de parceria com o Maggi, com o seu André, que daí ele entrava com os insumos e nós entrava com a mão de obra. E foi aonde a gente veio para Mato Grosso e começou a abrir a Bom Futuro. O Antônio Carlos Rocha Moraes, o popular Carlinhos, também veio do Paraná desbravar as terras mato-grossenses. Ele trabalhou com os irmãos Maggi Scheffer nos plantios e nas colheitas da Bom Futuro.
Mas a saudade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, também apertava. E ele conta que Eraí era quem segurava todos no propósito de dar certo. Sofremos que nem boi na canga, era quase só nós mesmo, não tinha dinheiro para pagar peão. Aí no outono nós estávamos plantando a fazenda, gradeamos a terra, passamos calcário, eu falei para ele, Eraí, o negócio é o seguinte, vou te falar um negócio pra você, vou embora pro São Miguel. O que você vai fazer lá, Camilo? Rapaz, já faz 1 ano e meio que nós estamos aqui dessa gleba aqui, só trabalhando, catando pau preto. Nem na cidade, nós vamos um dia na cidade lá ver um jogo do União, não sei o que, já volta pra trás. Lá no São Miguel, ó. Sábado, eu ia no baile. Domingo cedo, levantava a tratada do gado, ia pro futebol. Os caras vinham buscar em casa jogar bola. De noite, quando eu chegava, eu ia pro matinê. No dia eu ia trabalhar. Aqui eu nunca vi isso. É só trabalhar. Falou, tu vai fazer o que lá no Paraná? Passar fome? Eu falei, que fome? Lá eu vivo bem. Ando bobadinho pra cima e pra baixo, zoo. Ele falou, não, rapaz, isso aí tudo acaba. Eu falei, aí pra um lado pro outro assim. Viu o Luzmar trabalhando. Fernando, molecão, em cima de um trator gradeando terra. Dona Luzia, mãe deles, na beira do fogão, fazendo comida pros peão. Eu falei, rapaz, vou ficar com esse povo aqui, que pelo menos trabalha 2 anos, não tem orgulho, não tem nada, botar comida na mesa, nós comíamos tudo junto, é aquele piseiro danado, entendeu? E tem uma curiosidade sobre Eraí. No começo, ele achava que tinha vindo tarde demais para Mato Grosso. Mal sabia que havia tempo demais para fazer história. Bom, 80 eu ia para o Mato Grosso bem antes, 78, comecei a vir para o norte do Mato Grosso. 78, 80, 81 e 82, até 82, antes da gente vir, eu achei que eu tinha perdido o time. Nós tínhamos perdido o time de vir para o Mato Grosso, porque já estava um pouco tomado as terras, o cerrado, e eu olhando esse cerrado e soja aqui, e a gente tinha, no Paraná, nós tínhamos colhedeira, colhia para terceiro, e colhia com essas colhedeiras, foi onde a gente começamos a vir aí nessa região de Tiquira, colher, e encontrou-se uma fazenda, que é a Fazenda Bom Futuro, o Maggi, meu tio, pai do ministro, governador Blairo Maggi, ele ofereceram essa fazenda para ele arrendar, que é a Fazenda Bom Futuro. É por isso que originou o nome Bom Futuro. São de 3 médicos de São Paulo, Hospital Santo André, Hospital Bartíria. E esses 3 médicos, então eles ofereceram para arrendar para o Maggi, pai de André, pai de Blairo, meu tio. E ele chamou eu para vir, a gente vinha colher para ele e para outros no Mato Grosso, e ele chamou para mim vir administrar essa fazenda. Me lembro muito bem que ele me ofereceu 5% da produção para mim administrar essa fazenda. Eu ia ganhar livre aqui o que eu ganhava bruto no Paraná. Eu ia 5, colhia 80, 100 mil sacos, eu ia ganhar 4, 5 mil sacos limpo. Coisa que no Paraná eu ganhava bruto. Aí eu comentei com ele, com o Márcio, falei, poxa, mas meu pai faleceu, eu que tomo conta lá com a minha mãe, com meus irmãos. Aí eu vou praticamente sair lá, deixar eles lá. Eu não ia largar essa responsabilidade, que eu já estava na frente desses negócios. E aí ele falou, então vamos fazer diferente. Se é que tu quer trazer eles, podia trazer teu irmão Elusmar para administrar a outra fazenda que eu estou aí, que chama-se SM5. E aí tu cuida aqui, ele cuida lá. Eu falei, mas tem mais, tem minha mãe, sua irmã. Ele falou, então fala o seguinte, vem todos para cá, vamos tocar meia esse negócio, eu forneço o dinheiro, dou garantia, dou aval, e nós repartimos o lucro, e vocês, em contrapartida, fornecem a mão de obra. E ele, em contrapartida, dava essa garantia do dinheiro. Assim foi feito o arrendamento, tocado, a Bom Futuro. Em 1984, alguns anos após iniciarem as atividades na Fazenda Bom Futuro, em Rondonópolis, a família decidiu ampliar os horizontes. Os irmãos foram para Sapezal ajudar o tio André a abrir as áreas, e em meados de 1984 compraram as primeiras terras. A procura era por terras que não fossem tão arenosas, em uma região com bom ciclo de chuvas, e isso levou a família a Sapezal. O clima e a topografia, até mesmo a argila, eram melhores para a agricultura. Ele conta que, junto com os irmãos, procurou por 3 anos uma área que achasse interessante adquirir. Sapezal, além da colaboração ambiental, tinha boas oportunidades de negócios. E o dia a dia, como era? Afinal, estamos falando de meados dos anos 80. A estrutura era precária.
As estradas encareciam todo e qualquer transporte, e era preciso se desdobrar para manter a produção em dia. Dia a dia, daquele jeito que todo mundo sabe, né? Era nós mesmos que fazia tudo, desde encarar a cantina, era minha mãe, a minha cunhada Carolina, a Mari do Iraí, se encarava a cantina, fazia a comida. Eu lembro que teve um plantio, veio até minha irmã, o Zeca veio para mim junto fazer o plantio ali. Reparou que o Fernando citou a irmã e o Zeca? Pois é, a irmã é Marina e Zeca é José Maria Bortoli, que é acionista da Bom Futuro. O Zeca tem grande importância na história da Bom Futuro e ele faz questão de relembrar esse começo duro em Rondonópolis. Eu não conhecia Mato Grosso. Quando eu conheci Mato Grosso, eu passei por Brasília primeiro. Num tio nosso que chama tio Geraldo, ele queria que eu fosse trabalhar com ele lá. Mas eu não queria falar sim para ele sem antes conhecer o Mato Grosso. Aí eu vim para o Mato Grosso. Chegando ali em Rondonópolis, tinha um taxista que o Iraí mesmo organizou para quando chegasse, que precisasse, chamasse esse taxista. Aí ele me levou na Bom Futuro, porque a Bom Futuro já estava arrendada. Aí chegamos na fazenda e tal, tudo certo. Eu me lembro que era friozinho ainda aquele dia. E aí o Iraí doido para me mostrar, beleza, não tinha caminhoneta para ir. Aí nós fomos no Valmetinho. Andamos a fazenda inteira para o Valmetinho, andamos 4 horas de Valmetinho. Ele destaca que desde aquele início em 1982, o foco sempre foi no trabalho de excelência e precisão. E que já no começo, apesar dos muitos desafios, os resultados foram aparecendo. Tinha uma caminhoneta só para todo mundo. Era difícil, tinha que se virar. A pé, de moto só tinha uma. E aí tinha que se virar. Na época da colheita, principalmente, tinha umas colhedeiras difíceis de mexer. E como era plantio convencional, aí a gente andava com aquelas SLC 1000 e tinha que colher soja com aquilo. SLC 1000, tinha a Chrysler 1530, que era famosa, mas tudo queixo duro. Zeca foi fundamental para o importante período de crescimento da Bom Futuro em 1994, a ampliação de áreas em Campo Verde. Em Campo Verde a gente começou a perceber que dá para plantar segunda safra. Ali em Campo Verde começou a segunda safra. De uma oportunidade do Esperafico, que nós entramos ali, igual o gato quando cai da mudança, mais ou menos. Se perdemos ali. Mas foi um acontecido assim, que era um final de plantio convencional, que era muito difícil, e entrou plantio direto. Então, para nós, pegou a época boa do Campo Verde, e nós chegamos numa época que compramos terra, preço mais barato, o arrendamento era fácil. Nós entramos na hora certa. Foi isso que aconteceu. Zeca ainda relembra o arrendamento da Fazenda Filadélfia, em Campo Verde. Segundo ele, o negócio foi feito de porteira fechada, ou seja, com maquinários e armazém. Foi um negócio muito bom que a gente fez ali. Arrendamos a fazenda com máquina, armazém e tudo. Compramos as máquinas fiado. O André Maggi nos ajudou muito, o Iraí articulou muito, e a gente conseguiu um financiamento lá em São Miguel do Iguaçu, que botou dinheiro para a gente tocar ali em Campo Verde. Ah, e um detalhe. Zeca já era sócio da Bom Futuro parcialmente da região de Campo Verde, mas foi a partir de uma conversa com o Iraí que formou-se o tão conhecido grupo Bom Futuro. Um dia estava andando eu e o Iraí e conversamos desse assunto. Eles precisavam organizar a família deles e, de certa forma, eu também, né? Tinha o Iraque, tinha o Liese, que era sócio, o Liseu. Daí separaram eles 3 e ficou o Iraí, o Luzmar e o Fernando. E aí acertaram com o Iraque, acertaram com o Liseu, com o Liese e pegaram eu de sócio deles. Aí formamos o grupo Bom Futuro, 97, 98 por aí. Mas o que fez a Bom Futuro crescer? Zeca tem um palpite: o DNA do grupo e a cumplicidade que existe na família. Porque várias vezes eu fui muito ajudado, então eu sei o que é ser ajudado. O seu André, a minha sogra, a Luzia, o Iraí, os cunhados todos me ajudaram nisso. Então eu acho que sim, que se você foi ajudado, tem que ajudar as outras, né? Por isso que parte do nosso sucesso um pouco é isso aí.
Mas engana-se quem acha que as dificuldades pararam por aí. Elusmar relembra que houveram dificuldades no começo, mas valorizou a persistência da família na busca pela excelência. Primeiro ano, puxamos 10 mil toneladas de calcário lá da Calpar, lá de Curitiba, e compramos um monte de máquina, um monte de coisa, e abrimos mais uns 500 hectares de área nova. E ficamos devendo, na época, 14 mil, 15 mil sacos de soja. Ficamos devendo para o tio André. Aí eu sei que eu estava indo junto lá para o Acerto de Conta lá em São Miguel, com a mãe e o Eraí, e aí o meu trator estava quebrado, nós íamos aumentar mais uns 500 hectares de lavoura. E eu estava com a mala, lembro que lá no final da Bom Futuro, indo para o lado do Mineirinho, eu peguei minha mala e puxei pro chão, eu falei, vou ficar aí, senão não vai ficar essa terra pronta, vocês vão lá. O Eraí e a mãe, eu falei, vamos lá acertar com o tio André, nós falamos no rádio, a gente vai falando no rádio aí. Aí desci a minha mala e fui enleirar lá, que a gente enleirava 10 hectares todo dia. Aí o Sidão, José Aparecido Ruiz, um dos funcionários mais velhos nossos. E aí eu lembro que o Eraí falou comigo de noite no rádio e falou que ficou devendo uns 15 mil sacos de soja, 14 a 15 mil. Eu falei, uai, fiquei devendo tudo isso. Mas eu sabia mais ou menos que era isso, eu dava mais ou menos só pra ver, né? E aí o dia cedo eu cheguei na cantina, eu lembro era 10 para as 4 da manhã, ele já estava chamando o rádio. O tio André já estava chamando o rádio, bom futuro, bom futuro, bom futuro, bom futuro, tá na escuta. Aí eu atendi o rádio, bom dia, tio. E vai e volta, conversa vai, conversa vem. E ele falou, sabia, vocês ficaram devendo 15 mil sacos de soja aqui. Eu falei, mas tudo isso, tio? Mas eu sabia mais o que era. Eu falei, para brefar, eu falei, mas tá certo essas contas? Não, tá certo, teu irmão, a tua mãe já viu aqui, tá certo. Eu falei, tio, mas tem uma. Nós viemos aqui, não foi para brincar, não. Se, com certeza, pro ano que vem, nós vamos pagar essa conta e vamos deixar uns 40, 50 mil sacos de soja de crédito no caixa. Ele falou, será baiano? Ele chamava de baiano. Eu falei, tio, se der para alguém aqui, quem dá para nós? Se não der para nós aqui, eu falei que eu quero ver quem vai ficar por último para desligar a luz aí, para desligar a luz do estado. Que aí, se não der, nós volta para o São Miguel. Mas, dito e feito, fizemos uma safra, deu uma safra boa, sobrou lá mais de 40 mil sacos de soja no caixa. E assim a história continuou. Fomos até hoje aí, nessa batalha. Quando Elusmar cita essa ida a Sapezal, ele se refere a 1984. 1984. Um ano marcado por profecias nada animadoras. Mas que no Brasil, pelo menos, não teve muito a ver com previsões sombrias. É que o brasileiro vai se lembrar sempre de 84 como o marco da mudança. A Bom Futuro foi importantíssima para o desenvolvimento de muitas cidades de Mato Grosso. A abertura de Sapezal, na Santa Luzia, ele bate barraca de lona, quebrando o cerrado com 2 tratores CBT. Era cantina, alojamento, depósito de fertilizante e aonde fazia ali os quartos, os apartamentos que a gente dormia. Mas era madeira cortada da motosserra e cobrida com teia lá do mato. E a geração era tudo. Nós era de moleque, era mecânico, quebrava a colhedeira, a gente mesmo que arrumava, trator, a gente mesmo que desmanchava, pneu, era a gente mesmo que arrumava, trabalhava sem parar. Não parava não, era 12 horas por dia sem parar, com 16, 17 anos de idade. Lá por 84, 85 já começou a sobrar uma grana, aí onde foi a gente vendeu lá São Miguel do Iguaçu, daí para comprar uma área ali na entrada de Sapezal, daí não deu certo, o cara acabou dando nó em nós ali, mas nada melhor um dia depois do outro, né? Aí passou um tempo, a gente comprou no fundo, né? Na época Sapezal no fundo, Campo Novo dava risada de nós, que nós estávamos no fundo e estávamos na frente. E com o porto lá, que a margem abriu lá, Taquatiara e tal, a exportação, e vendemos uma terrinha que a gente tinha no Paraná para não perder o negócio na entrada de Sapezal ali perto de Campo Novo. Perdemos o negócio, o cara deu nó em nós, mas depois foi o mal que veio pro bem, né? Que hoje Sapezal, graças a Deus, queira ou não queira, Campo Novo é excelente, mas Sapezal é melhor ainda. O envolvimento com a pecuária veio em 1988. Quando a fazenda Bom Futuro foi arrendada pelos irmãos Maggi Schaeffer, os bois que estavam na terra vieram junto. Segundo Fernando, a pecuária voltou para o aproveitamento das terras em um momento em que o mercado de milho estava ruim. Aí começou o semi-confinamento, sistema largamente utilizado em todo o Brasil nos dias atuais. E como será que foi essa transição? Os médicos, dono da Bom Futuro que a gente arrendava, eles ficou com a pecuária, um sobrinho deles que tocava a pecuária. Aí eles foram desgastando, e desgaste natural com eles, com o sobrinho. E a gente daí assumiu, eles venderam a pecuária, umas 3 mil vacas. A gente acabou comprando esse gado para eles pagarem em soja, deram um prazo para nós.
e junto com o Maggi. E logo na compra já estava também, a gente aumentou a lavoura, porque daí comprou a pecuária, aumentou a área, tirou a área de pecuária, e já em seguida o Maggi levou a metade, dividiu a metade do gado, foi pro Maggi, e a gente ficou com o restante, e foi aumentando, e foi negociando. Tocou até os anos 99, aí quando eu fui para Sapezal, uns 2 anos antes o gado tinha dado um preço bom, tinha sapecado tudo, fazia dinheiro em caixa também. A gente ficou ali uns 8 anos sem, praticamente, tinha pecuária, mas pouca coisa, sem movimento. Quando eu voltei para Rondonópolis, a gente começou a atividade de novo, na Fazenda Gravataí, na Fazenda Bom Futuro, com pecuária, daí já começou mais forte. E em Campo Verde, com a integração pecuária e agricultura, já com novos métodos, com novos módulos de tratar, com praças de alimentação, e onde que a pecuária deu alavancada em cima disso aí, aproveitamento de áreas e tal. Mas foi uma virada de chave bacana, Acho que foi nessa época ali, uma época muito boa, a gente conheceu bastante gente, já tá mais tranquilo, já começou a plantar sapezal, aí logo em seguida também começou a conhecer o Campo Verde, começou a plantar Campo Verde, e aí foi a sequência, né, das fazendas para outros municípios, e foi crescendo. Então acho que foi um pulo, né, assim, na vida da gente muito, muito grande, muito orgulho porque a gente faz até hoje. Aí foi bem o pulo, mas assim, foi um pulo assim, que deu um pulo bem, que eu acho que foi assim quase quando o avião abriu as asas, o avião foi quando o passarinho abriu as asas, foi quando a gente surgiu o negócio da compra da Bom Futuro. O fato é que a pecuária sempre esteve entranhada nas fazendas da Bom Futuro. A integração lavoura, pecuária e floresta é fundamental para o solo. E o boi hoje é um negócio muito importante, porque a gente consome o que sobra dos armazéns e consome o que sobra da gordueira, além de consumir caroço também, né? Então é muito fácil engordar boi hoje. A gente tem o milho, tem toda a comida, então não tem por que não dar certo. É só tocar direito, né? Porque ele está no meio das fazendas, então a cantina é a mesma da agricultura, a oficina é a mesma, um trator lá é o mesmo, pode ir lá para quebrar o galho lá. Não é uma pecuária que está ali separadinha para tocar ela. O escritório, a balança é o mesmo que atende a agricultura. Então ela está implantada dentro. Isso é ótimo. Principalmente em Campo Verde. A gente conseguiu aumentar a produtividade por causa do boi também. Atualmente a empresa tem um dos maiores projetos de integração lavoura, pecuária e floresta do mundo, chegando a mais de 100 mil cabeças de gado no final de 2021. É o terceiro segmento com maior faturamento da Bom Futuro. Já estamos nos anos 90, e nesse período, uma novidade revolucionou a agricultura: o plantio direto. Para quem não é da área, trata-se de um sistema de manejo do solo que envolve técnicas para aumentar a produtividade, conservando ou melhorando o ambiente de cultivo. O Zeca lembra que o plantio direto foi uma verdadeira revolução. O que revolucionou a agricultura foi nos anos 90, com o plantio direto. O plantio direto nos anos 90 foram 4 coisas determinantes que a agricultura deu um salto. Plantio direto, safrinha, que agora é 2 safras, não dá para saber qual que é a safra melhor. Recurso a longo prazo, com a estabilidade da economia. Aí a gente conseguiu financiar uma máquina, porque antes só à vista e difícil comprar uma máquina. Depois foi mais fácil nessa década. E o algodão também veio junto. Com o crescimento da empresa e os negócios precisando de mais atenção administrativa, a Bom Futuro teve que mudar de endereço. Os acionistas e os colaboradores passaram a ocupar uma casa na Rua Cafelândia, em Rondonópolis. O ano era 1991. O escritório ocupava 3 peças na parte da frente da casa. Tinha uma telefonista e uma pessoa que fazia a parte financeira e de RH. O Elusmar Maggi Scheffer morava nos fundos desta casa com a sua família. Em 1994, a família comprou o direito de arrendamento que cabia a André Maggi na Bom Futuro e passou a dedicar-se integralmente à fazenda. O prazo para pagamento era de 14 anos, mas a confiança era ainda maior. Teve uma seca e perdeu-se todo o caixa que tinha ali. O Maggi assustou um pouco e eu vi a oportunidade. Aí ele falou, quer ficar só com a fazenda sozinha? Você pode ficar com a Bom Futuro.
Quero 200 mil sacos pela minha parte aí, das máquinas, dos trem aí. Não, eu te dou 20. Daí comprei por 24, te pago ano que vem. Só que daí ele falou, se os caras um dia for vender a fazenda, eu quero ter o direito de comprar metade. Eu falei, comprar com que isso aí? Nunca vou comprar, não tenho dinheiro para comprar 10 milhões de dólares, exemplo. Aí eu falei, não, de que eu fico, vou tocar a fazenda, que daí ia tocar o nosso nome. E o cara quando o cara planta, ele tem o direito de comprar, se for vender. Aí eu falei, não, a hora que se os caras venderem, eu te chamo. E assim foi. Entrou a reforma agrária no Brasil, muito forte, e eles assustaram os médicos, dono dessa Bom Futuro, e quiseram vender a Bom Futuro. E eu já estava só nós, não estava mais o Maggi. E aí nós compramos. O cara falou, não, eu te dou a Bom Futuro para você pagar em 10 anos, 15 anos ou 20 anos. Você escolhe. 10 anos é 500 mil sacos, 20 anos é 1 milhão de saca, 15 anos é 700 mil sacos. E a gente repartiu no meio, 14 anos. Compramos, aí eu chamei o Márcio para comprar meia, porque o Márcio tinha prometido para ele, né? Cumpria a minha palavra. E pagava renda para o Márcio daí dessa outra metade. Em seguida ali em Rondonópolis, a Ceval, a Pagata Santista, que comprava soja, eles precisavam de uma área para fazer eucalipto. E eles tinham que plantar eucalipto. Como todas as fazendas ali era hipotecada, não conseguia vender para eles plantar eucalipto, eles queriam comprar uma área despotecada, sem hipoteca. Aí nós tínhamos acabado de comprar a Bom Futuro, a área estava sem hipoteca nenhuma. A gente cedeu 1.000 hectares. Eles conheciam bem nós já nesses 4, 5 anos que nós estávamos pagando aluguel. Eles passaram as escrituras para nós. Isso foi muito bom. E nós começamos a pagar só depois de 1 ano. E pagamos em 14 anos. E eles fizeram um contrato muito bem amarrado, toda a nossa família e toda a família do Maggi. Compramos uma meia junto. Isso foi um crescimento muito rápido, que tem a Bom Futuro, que ela teve uma oportunidade muito grande, que ela comprou uma área fiada e vendeu à vista. Um pedaço, uma fração, 10%. Era 10 mil hectares, vendeu 1.000. Então ela tinha dinheiro para custeio. Aí nisso já apareceu outra área para arrendar, a gente já veio arrendar umas áreas aqui em Campo Verde, que eu conhecia ali a região, mas isso já estava lá para a década de 90 e pouco. De lá para cá muita coisa mudou, né, seu Eraí? Resultado de muito suor, trabalho e união de uma família que sabe que o destino só importa se for para chegarmos juntos. A Bom Futuro contribuiu para a revolução do agronegócio brasileiro e se tornou referência mundial em tecnologia, sustentabilidade e relacionamento com o colaborador e os parceiros. Esse, aliás, é o tema do nosso próximo episódio. Vamos ouvir histórias de quem cresceu junto e agora faz parte da família Bom Futuro. Eu volto na semana que vem com o 2º episódio do nosso podcast. Até lá!